O guincho dos pneus no asfalto molhado rasgou o ar da tarde como um tiro. Eu tinha saído do passeio sem olhar, com a mente no outro lugar, presa na confusão de contas por pagar e no e-mail de rejeição de mais uma galeria que acabara de chegar ao meu telemóvel. O Mercedes preto surgiu do nada. Ou talvez eu tivesse entrado na sua trajetória. De qualquer forma, ele parou a centímetros das minhas pernas, tão perto que eu podia sentir o calor irradiando da sua grelha cromada. O meu coração batia forte contra as costelas, a adrenalina inundando o meu corpo numa onda de calor. Mas, em vez de recuar com medo, como qualquer pessoa sensata, fiz o que sempre fazia quando encurralada. Atacava. Bati com a palma da mão no capô. O som ecoou entre os prédios que ladeavam aquela rua chique, onde eu claramente não pertencia. Estás a brincar comigo? A minha voz saiu mais alta do que pretendia, aguda de fúria. Quase me mataste. A porta do motorista abriu-se. Um homem emergiu com um tipo de graciosidade fluida que sugeria que a violência não era estranha para ele. Era alto, de ombros largos, vestindo um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que o meu aluguer anual. Cabelo escuro penteado para trás, revelando um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Tudo ângulos agudos e perfeição fria. Mas foram os seus olhos que me prenderam. Escuros, quase pretos, com uma intensidade predatória que fez algo primitivo no meu peito apertar. Ele olhou para mim da maneira como um lobo poderia estudar uma presa que se aproximou demais à sua toca. Não com raiva, mas com algo muito mais perigoso. Interesse, acredito, disse ele. A sua voz um murmúrio baixo com o mais leve sotaque italiano. Tu cruzaste o meu caminho. A audácia disso aumentou ainda mais a minha raiva. O teu caminho. Aproximei-me levantando o queixo para encontrar o seu olhar. Ele era pelo menos 1,80 m mais alto do que eu, mas eu nunca deixaria a altura intimidar-me. Isto é uma passadeira. Os peões têm prioridade. Ou não te ensinaram isso quando estavas a aprender a conduzir a tua luxuosa máquina mortal? Algo brilhou naqueles olhos escuros. Talvez diversão ou desafio. Máquina de morte de luxo, repetiu ele, como se saboreasse as palavras. Criativo. Peça desculpas, exigi, cruzando os braços. Minhas calças jeans manchadas de tinta e minha jaqueta de couro surrada contrastavam fortemente com sua riqueza óbvia, mas recusei-me a recuar. Quase me atropelou. O mínimo que pode fazer é fingir que se importa. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-me com aquela intensidade inquietante. Atrás dele, notei outro homem a sair do lado do passageiro. Maior, mais largo, com a postura inconfundível de um guarda-costas. O meu estômago apertou-se com o primeiro sussurro de inquietação. Ninguém fala comigo assim, disse o motorista calmamente. Não era uma ameaça, apenas uma constatação. Então está rodeado de covardes, respondi antes de pensar melhor. Ou bajuladores, provavelmente ambos. O guarda-costas ficou tenso, com a mão a mover-se em direção ao casaco, mas o motorista levantou uma mão, impedindo-o com um gesto tão sutil que mal se notava. O seu olhar nunca se desviou do meu. Ousado, murmurou ele, e agora eu tinha a certeza de que era a diversão que curvava os seus lábios. Imprudente. Sabe quem eu sou? Devia saber? Desafiei, mesmo com aquele sussurro de inquietação a ficar mais alto. A maneira como as pessoas na calçada nos davam uma ampla distância. A maneira como a mão do guarda-costas tinha ido para o que era quase certamente uma arma. A maneira como este homem se comportava com autoridade absoluta. Deixe-me adivinhar. Algum rico, Vieira, que pensa que o dinheiro o torna intocável. O seu sorriso alargou-se e era o tipo de sorriso que fazia o meu pulso acelerar com algo que definitivamente não era medo. Perto disso, ele aproximou-se, invadindo o meu espaço com a confiança de alguém que nunca ouviu um não. Qual é o teu nome? Por que eu te diria isso? Porque quero saber como te chamar quando pensar em ti mais tarde. As palavras foram ditas de forma tão casual, tão natural, que demorei um momento para entender o seu significado. O calor inundou as minhas bochechas, mas forcei-me a manter o seu olhar. Nos seus sonhos, precisamente. Ele enfiou a mão no casaco e eu fiquei tensa, mas ele apenas retirou um cartão de visita, preto com letras prateadas. Ele segurou-o entre dois dedos. Damen Marchetti, quando estiver pronta para se desculpar por ter se colocado na frente do meu carro, ligue-me. Quando eu estiver pronta,
Balbuciei incrédula. É você quem precisa pedir desculpas. Gosto de mulheres ousadas, disse ele, ignorando completamente a minha explosão. E você é a mais ousada que encontrei em muito tempo. Isso é raro, valioso. Os seus olhos percorreram o meu corpo, demorando-se no meu rosto, no meu cabelo, no meu corpo, de uma forma que deveria ter me ofendido. Mas, em vez disso, causou-me um arrepio indesejado na espinha. Vertiei novamente, Claire. Eu congelei. Como é que sabe o meu nome? Ele acenou com a cabeça para a minha bolsa, onde a minha pasta estava parcialmente visível, com o meu nome impresso na etiqueta. Deveria ter mais cuidado com muitas coisas. Ele voltou para o carro e então parou. A oferta continua de pé. Ligue-me quando estiver pronta. Prefiro comer vidro. O seu riso era baixo, sombrio, genuinamente divertido. Veremos. Ele deslizou de volta para dentro do Mercedes com a mesma graça predatória. Quando o carro arrancou, vi a matrícula. Sem números, apenas letras. Matrículas personalizadas DM1 para um homem que claramente pensava que era o dono da cidade. Fiquei ali parado no passeio, com as mãos a tremer ligeiramente devido à descarga de adrenalina. Olhei para o cartão de visita que ainda segurava nos dedos. O nome não me dizia nada, mas algo em todo o encontro tinha feito soar todos os alarmes na minha cabeça. Devia ter deitado o cartão fora. Devia ter esquecido tudo. Mas em vez disso, enfiei-o no bolso e disse a mim mesmo que era apenas para o caso de precisar denunciá-lo à polícia por condução imprudente. A mentira tinha um gosto amargo na minha língua. O meu apartamento ficava no quarto andar de um prédio sem elevador, num bairro que os corretores imobiliários eufemisticamente chamavam de em transição. Tradução: aluguel barato, se você não se importasse com o som ocasional de sirenes e com a bodega na esquina que definitivamente lavava dinheiro através do seu negócio. Eu morava ali há 2 anos, desde que me mudei para a cidade com o sonho de me tornar artista e economias suficientes para durar 6 meses. Isso foi há 30 meses. A rejeição da Galerie Noire tinha sido a minha quarta neste ano. As minhas pinturas eram muito sombrias, muito confrontadoras, muito cruas. Tradução: elas deixavam os colecionadores ricos desconfortáveis. Aparentemente, a arte deveria ser bonita e pouco desafiante, algo que combinasse com o sofá. Deixei cair as minhas chaves na pequena bancada da cozinha e peguei no meu telemóvel, percorrendo os meus contatos até o número da minha melhor amiga, Lena. Ela atendeu ao segundo toque. Por favor, diga-me que recebeu boas notícias da Noir, disse ela em vez de cumprimentar. Disseram que o meu trabalho era demasiado visceral para a sua estética atual. Tirei os sapatos e deixei-me cair no meu sofá gasto, o que é um eufemismo para dizer que ninguém quer pendurar pinturas sobre a raiva e o trauma femininos na sua sala de estar minimalista. Eles: o teu trabalho é brilhante. Brilhantismo não paga a renda. Esfreguei as têmporas, sentindo o início de uma dor de cabeça. Tenho mais 3 semanas antes de ficar oficialmente falida. E aquela vaga de professora no centro comunitário. $200 por mês que mal cobrem as contas. Olhei para a mancha de água no teto que parecia vagamente uma nuvem em forma de cogumelo. Estou a ficar sem opções, Lena. Pode sempre ligar aos teus pais e ouvir a minha mãe dizer "eu avisei" pela milésima vez. Prefiro passar fome. Era apenas uma meia piada. A minha mãe tinha sido contra a minha mudança para a cidade desde o início, convencida de que eu estava a desperdiçar o meu potencial em fantasias impraticáveis. Quando me recusei a voltar para casa após o primeiro ano, ela parou de oferecer ajuda. O orgulho aparentemente era uma característica da família. Algo vai acontecer, disse Lena com um otimismo forçado. Sempre acontece. Mas quando desliguei e olhei para a minha geladeira vazia, perguntei-me por quanto tempo mais isso seria verdade. Eu tinha 26 anos, trabalhava em 3 empregos de meio período que mal me sustentavam e alimentavam, vendo os meus sonhos se afastarem cada vez mais a cada carta de rejeição. Talvez a minha mãe estivesse certa. O pensamento me deu vontade de gritar. Em vez disso, peguei meu caderno de desenho e me perdi em desenhar, a única coisa que realmente acalmava o barulho na minha cabeça. Meu carvão movia-se pela página em traços furiosos, criando sombras e ângulos que se fundiam em um rosto que eu não tinha decidido conscientemente desenhar. Olhos escuros, queixo afilado, um sorriso que prometia perigo. Olhei para o esboço de Demian Marchetti
e senti algo se contorcer no meu peito. Irritação, obviamente, e talvez um pouco de curiosidade sobre por que um homem que claramente poderia ter qualquer mulher que quisesse tinha olhado para mim, com as minhas roupas de brechó e os dedos manchados de tinta, como se eu fosse algo precioso. O meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Olá, Claire. Aquela voz escura e suave como um uísque caro. Fico feliz que tenhas guardado o meu cartão perto o suficiente para ver o meu número. O meu coração acelerou. Não fui eu que liguei. Não fui eu que liguei. Achaste que eu não encontraria o teu número? Estás listada na lista telefônica daquele prédio na West 47th. Quarto andar, se não me engano. O gelo inundou as minhas veias. Tens me seguido? Tenho garantido que chegas em casa em segurança após o nosso encontro. A cidade pode ser perigosa, especialmente para mulheres ousadas que não prestam atenção por onde andam. Isso chama-se perseguição. Isso chama-se interesse. Uma pausa. Janta comigo esta noite. A pura audácia disso deixou-me momentaneamente sem palavras. Quase me atropelaste. Recusaste-te a pedir desculpa. Persegui-me até ao meu apartamento. E agora achas que vou jantar contigo? Sim. A única palavra dita com tanta confiança deveria ter me enfurecido. Em vez disso, algo no meu corpo traidor respondeu com um calor que se instalou no fundo da minha barriga. És louco, consegui dizer. Prefiro determinado. Às 22 horas. Vou mandar um carro. Não vou a lugar nenhum contigo. Porque tens medo de mim. A voz dele baixou. Ficou mais íntima. Ou porque tens medo do que sentiste quando olhei para ti. A minha respiração parou. Estás delirando. Estou? A diversão voltou. Diga-me que o seu coração não acelerou quando me aproximei de si. Diga-me que também não sentiu. Aquela latração, aquele reconhecimento. Reconhecimento de quê? Que somos iguais, você e eu. Pessoas que não se dobram, pessoas que preferem arder a quebrar. Um momento de silêncio. 8h. Claire, o carro estará à espera, quer entre nele ou não. Mas acho que vais entrar. Por que faria isso? Porque és curiosa, porque também sentiste, e porque a voz dele passou de suave para algo mais agudo, mais perigoso. Não acho que sejas o tipo de mulher que foge das coisas que a assustam. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada no meu pequeno apartamento, com o telefone na mão, o coração a bater forte. Toda a parte racional do meu cérebro gritava que isso era loucura, que entrar num carro com um estranho que tinha rastreado o meu número de telefone e endereço era uma estupidez clássica. Mas uma voz mais baixa e silenciosa sussurrava outra coisa. Quando foi a última vez que algo interessante me aconteceu? Quando foi a última vez que alguém olhou para mim como Damien Marchetti olhou? Quando foi a última vez que senti algo além do cansaço esmagador da sobrevivência? Olhei para o relógio. 7h15. Eu tinha 45 minutos para decidir se era corajosa ou apenas imprudente o suficiente para descobrir o que aconteceria se dissesse sim a um homem que me olhava como se eu fosse algo que valesse a pena conquistar. Às 7h58, eu estava na minha janela a ver um elegante sedã preto parar na berma. Não era o Mercedes de antes, mas algo igualmente caro. Um motorista saiu, olhou para o meu prédio e verificou o relógio. Eu tinha trocado de roupa 3 vezes, decidindo por jeans pretos, uma blusa de seda que encontrei numa loja vintage e o meu único par de sapatos de salto alto que não estava completamente gasto. Eu disse a mim mesma que iria apenas ver que tipo de restaurante um homem como Damien Marchetti escolheria, que iria satisfazer a minha curiosidade e depois iria embora. As mentiras que contamos a nós mesmos. O motorista chamava-se Marco e abriu a porta do carro com a falta de prática de alguém que já tinha feito isso 1000 vezes. Não falou além de uma saudação educada, o que eu apreciei. Não tinha a certeza se conseguiria fazer conversa fiada quando os meus nervos pareciam fios elétricos. O restaurante ficava numa parte da cidade onde eu nunca tinha estado, onde os prédios brilhavam com dinheiro antigo e os porteiros ficavam de guarda como se fossem séculos. Paramos em uma entrada discreta, sem placa, apenas com uma única palavra gravada em latão: Imperial. Marco abriu a porta para mim. O senhor Marchetti está esperando por você no andar de cima. Claro, havia um andar de cima, claro, hotel.
Este lugar era exclusivo o suficiente para ter andares privados. O interior era todo em madeira escura e iluminação suave, o tipo de elegância discreta que gritava riqueza. Uma recepcionista com um vestido de grife me levou a um elevador privado que se abria diretamente para o que só poderia ser descrito como uma sala de jantar de cobertura. Janelas do chão ao teto davam vista para a cidade. Uma única mesa estava posta com cristais e porcelana fina. E parado naquelas janelas, iluminado pelas luzes cintilantes, estava Damien Marchetti. Ele tinha trocado de fato. Este era azul escuro, enfatizando a largura dos seus ombros. O cabelo estava ligeiramente úmido, como se tivesse tomado banho recentemente. Quando se virou e me viu, algo intenso e possessivo passou pelo seu rosto. Você veio, disse ele, aproximando-se de mim com aquela graça predatória. Estou curioso para saber que tipo de homem persegue uma mulher e depois espera que ela jante com ele. O tipo que consegue o que quer. Ele apontou para a mesa. Por favor, sente-se. Eu deveria ter saído. Deveria ter dito a ele exatamente o que ele poderia fazer com sua presunção, sua sala de jantar privada e seu olhar penetrante. Em vez disso, me vi indo para a cadeira que ele puxou para mim. Sua mão roçou meu ombro quando me sentei. Um toque tão breve que poderia ter sido acidental, mas a eletricidade que percorreu meu corpo dizia o contrário. Vinho, ele serviu sem esperar minha resposta. Algo tinto que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Eu não concordei em ficar, eu ressaltei. E, no entanto, aqui está você. Ele acomodou-se na cadeira à minha frente, seus olhos escuros nunca saindo dos meus. Fale-me sobre a sua arte. A pergunta me pegou de surpresa. Como você sabe que sou artista? Sua pasta de portfólio, a tinta sob suas unhas que você tentou esfregar, mas não conseguiu limpar completamente. Seu olhar se voltou para as minhas mãos, e eu resisti à vontade de escondê-las. A maneira como vês o mundo está em tudo em ti. Isso é muito perspicaz para alguém que quase me matou esta tarde. Sou um homem muito perspicaz. Ele recostou-se à imagem da confiança casual. O que pintas? Coisas que deixam as pessoas desconfortáveis. Ótimo! A arte deve deixar as pessoas desconfortáveis. A arte confortável é apenas decoração. Ele tomou um gole do seu vinho. Qual foi a última obra que te deixou desconfortável ao criar? Estudei-o, tentando descobrir o seu ângulo. Homens como ele não se importavam realmente com arte. Eles colecionavam-na como símbolos de status, oportunidades de investimento. Mas a pergunta parecia genuína. Uma série sobre controlo, ouvi-me dizer. Sobre o que acontece quando você dá poder a alguém sobre você e essa pessoa abusa dele. Algo brilhou nos seus olhos. Experiência pessoal. Toda a arte não é pessoal. Desviei a conversa. Sim, mas alguns de nós são melhores a esconder-se no nosso trabalho do que outros. Ele pousou o copo. Tu não te escondes, pois não, Claire? Tu expões tudo, cru e sangrante, e desafias as pessoas a desviar o olhar. A precisão disso roubou-me o fôlego. Tu não sabes nada sobre mim. Sei que tens 26 anos. Sei que te mudaste para cá do interior para seguir a arte e que foste rejeitada por todas as grandes galerias da cidade. Sei que tens 3 empregos que mal te sustentam. Sei que não falas com os teus pais há 8 meses. Sei que estás a ficar sem tempo e sem opções e que estás aterrorizada com a possibilidade de tudo o que sacrificaste ter sido em vão. O gelo inundou as minhas veias, depois o calor, depois a fúria. Levantei-me tão abruptamente que a minha cadeira raspou no chão. Tu investigaste-me. Eu disse-te que sou observadora. Ele permaneceu sentado, totalmente calmo diante da minha raiva. E quando eu quero algo, eu aprendo tudo sobre isso. Eu não sou uma coisa, retruquei. E tu não tinhas o direito? Tu cruzaste o meu caminho esta tarde, ele interrompeu, sua voz ficando perigosamente baixa. Desafiaste-me, falaste comigo como ninguém fazia há muito tempo. Achaste que eu ia deixar isso passar? Achaste que eu não precisava de saber quem tu eras? Então mandaste seguir-me? Verificaste os antecedentes de ambos. Ele levantou-se e contornou a mesa em minha direção. Eu devia ter recuado, mas mantive-me firme. Eu precisava de saber se tu eras uma ameaça. Uma ameaça para ti? Eu ri, com um som amargo. Mal consigo pagar a minha renda. Que ameaça eu poderia ser? Ele estava perto agora. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia.
Algo caro e sutil que fez a minha cabeça girar. O tipo mais perigoso. O tipo que me faz querer coisas que eu não deveria querer. Fazer coisas que eu não deveria fazer. Como perseguir mulheres. Como perseguir uma mulher que não tem nada que eu possa precisar e tudo o que de repente não consigo parar de pensar. A mão dele se aproximou, pairando perto do meu rosto, mas sem tocar. Você não tem ideia do que fez. Você pode me esclarecer? Você olhou para mim como se eu fosse apenas um homem. Não o meu nome, não a minha reputação, não o meu poder, apenas um homem, um quadro, que quase bateu em você com o carro. Os cantos da boca dele se levantaram ligeiramente. Você sabe como isso é raro no meu mundo? No seu mundo? Eu repeti. O que exatamente é o teu mundo, Damien? Um mundo que tu não queres conhecer. Tenta. Ele me estudou por um longo momento, com algo ameaçador nos olhos. Então, ele deu um passo para trás, criando distância entre nós. Eu comando as coisas nesta cidade, coisas que acontecem nas sombras, onde pessoas como tu nunca precisam ver. Eu faço os problemas desaparecerem. Eu garanto que certos negócios prosperem enquanto outros fracassam. Sou o homem que as pessoas temem e respeitam na mesma medida. És um criminoso. Essa é uma palavra tão banal. Ele foi até a janela, olhando para a cidade que se espalhava abaixo de nós. Sou um facilitador, um protetor, um empresário que opera em mercados que a maioria das pessoas finge que não existem. A máfia. A palavra soou perigosa na minha língua. Se quiseres ser grosseiro. Ele olhou para mim. Isso te assusta? Deveria assustar. Toda a parte racional do meu cérebro gritava para eu correr e me afastar o mais possível desse homem. Mas, olhando para ele ali parado, com a silhueta recortada contra as luzes da cidade, senti algo completamente diferente. Deveria? Eu desafiei. Sim, sem hesitação. Você deveria estar apavorada comigo, Claire. Você deveria ter jogado meu cartão fora. Você nunca deveria ter entrado naquele carro hoje à noite. Devia sair agora mesmo e nunca mais olhar para trás. Mas tu não queres que eu faça isso. Não, a palavra foi quase um grunhido. Não quero que saias. Quero que fiques. Quero que jantes comigo e me deixes descobrir todos os segredos que escondes por trás daquele fogo nos teus olhos. Quero... Ele parou, cerrando os dentes. O quê? Insisti, dando um passo em direção a ele. O que queres? Ele virou-se para mim e o desejo cru em seus olhos fez-me prender a respiração. Tu, eu quero-te de maneiras completamente inadequadas, considerando que nos conhecemos há 6 horas. Quero saber qual é o teu sabor, quais sons tu fazes, o que é preciso para fazer-te render essa vontade de ferro que empunhas como uma arma. O calor inundou-me, acumulando-se na parte inferior da minha barriga. Isso não vai acontecer, vai? Ele aproximou-se, diminuindo a distância entre nós. Então por que ainda estás aqui? Por que não te recusaste a entrar no carro? Por que estás a olhar para mim agora como se quisesses me dar um tapa ou me beijar, e não tens certeza de qual impulso é mais forte? Porque ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. Isso é loucura, sussurrei. Sim, tu és perigosa. Extremamente. Eu deveria ir embora. Tu deverias. Ele parou a poucos centímetros de mim. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo. Mas não vais, porque também sentes isso, não é? Esta coisa entre nós. Este reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que somos inevitáveis. A sua mão finalmente tocou-me. Os dedos percorreram o meu queixo com uma delicadeza devastadora. Tu e eu, Claire, isto sempre iria acontecer, desde o momento em que bateste com a mão no meu carro e exigiste um pedido de desculpas. Eu sabia disso na altura, e tu sabes agora. Eu devia ter discutido, devia tê-lo empurrado. Em vez disso, ouvi me perguntar: é sempre assim tão arrogante? Só quando tenho a certeza. E tens a certeza sobre isto? Sobre mim? Mais certeza do que nunca tive sobre qualquer coisa. O seu polegar traçou o meu lábio inferior, e eu senti o toque em todo o lado. Fica. Janta comigo. Deixa-me mostrar-te como é ser desejada por alguém que nunca faz nada pela metade. E depois? A minha voz saiu mais bruta do que eu pretendia. Esperas que eu caia na tua cama porque me pagaste uma refeição cara? Não espero nada. Os seus olhos fixaram os meus,
escuros e intensos. Espero, quero, mas não aceito o que não é dado de livre vontade, Claire. Essa é a diferença entre um homem e um monstro. Qual deles és tu? O seu sorriso foi lento, perigoso, absolutamente devastador. Ambos, dependendo das circunstâncias. Ele deu um passo para trás, libertando-me do feitiço que a sua proximidade tinha lançado. Mas nunca contigo. Contigo serei sempre apenas um homem. Um homem que te deseja desesperadamente e está disposto a trabalhar para isso. O empregado apareceu com o nosso primeiro prato, na hora certa, ou talvez chamado por algum sinal que eu não tinha percebido. Percebi que ainda estava de pé, ainda presa na teia que Damien Marchetti tinha tecido à minha volta com nada mais do que palavras e olhares intensos. Sentei-me. Ele sorriu como se eu tivesse acabado de lhe dar o mundo. E quando dei a primeira garfada naquele prato requintadamente preparado que tinha sido colocado à minha frente, perguntei-me o que exatamente tinha acabado de concordar. O jantar foi uma revelação, embora não da forma que eu esperava. Damian era inteligente, culto, genuinamente interessado nas minhas opiniões sobre arte e cultura, e nas mil pequenas coisas que compõem a vida. Fez perguntas que me fizeram pensar, desafiou as minhas suposições sem ser condescendente e ouviu com uma intensidade que me fez sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Era inebriante, assustador, completamente viciante. Conte-me sobre a primeira peça que vendeu, disse ele durante a sobremesa. Hesitei, sem saber como ele reagiria à verdade. Mas algo na curiosidade genuína nos seus olhos fez-me responder honestamente. Não vendi nada. Quer dizer, 3 anos na cidade e nem uma única venda. Por quê? Porque não faço concessões. Não faço pinturas bonitas para as paredes das pessoas ricas. Não lixo as arestas para tornar o meu trabalho palatável. Espetei o garfo no chocolate ou algo assim que estava no meu prato. Aparentemente, isso torna-me invendável. Ou torna-te uma artista com integridade num mundo que não valoriza nenhuma das duas coisas. Ele inclinou-se para a frente. Mostra-me o teu trabalho amanhã. Quero ver o que crias que deixa as galerias tão desconfortáveis. Por quê? A suspeita invadiu a minha voz. Para que possas comprar algo e fazer-me sentir que estás a salvar-me. Não preciso de caridade. Ótimo, porque eu não dou caridade. Eu invisto em coisas de valor. Os seus olhos fixaram-se nos meus, e tenho a sensação de que o seu trabalho é extremamente valioso, Claire. Só que ainda não para as pessoas certas. E vocês são as pessoas certas. Sou alguém que aprecia coisas que deixam os outros desconfortáveis. Esse desafio, essa recusa em ser domesticado. Os seus lábios curvaram-se. Parece adequado, não é? Eu queria dizer não. Queria dizer-lhe que não precisava do seu interesse ou do seu investimento ou de qualquer jogo que ele estivesse a jogar. Mas a verdade era que eu estava desesperada. Faltavam 3 semanas para eu não conseguir pagar o aluguer. 3 anos de trabalho a ganhar pó no meu estúdio porque ninguém queria vê-lo. Tudo bem, ouvi-me dizer, mas não prometo nada. Nem eu. Mas a satisfação nos seus olhos dizia o contrário. Marco levou-me para casa pouco antes da meia-noite. Damian acompanhou-me até ao carro com a mão na minha cintura, um toque que parecia possessivo e protetor na mesma medida. Vou enviar um carro às 10 horas, disse ele. Posso ir de metro. Podes, mas não vais, porque quero saber que estás segura, e o metro às 10 horas da manhã é tudo menos seguro. És muito controlador. Prefiro ser meticuloso. Ele abriu a porta do carro para mim, mas antes que eu pudesse entrar, a sua mão segurou o meu pulso. Claire, olhei para ele. Este homem perigoso com os seus fatos à medida, o seu império criminoso e a sua concentração devastadora. O que foi? Obrigado por teres ficado esta noite, por me teres dado uma oportunidade, apesar de todas as razões para não o fazer. A sinceridade na sua voz apanhou-me desprevenida. Não me faças arrepender. Vou tentar não fazer isso. Ele soltou o meu pulso, os dedos passando pelo meu ponto de pulsação. Durma bem. Como se eu fosse conseguir dormir depois de uma noite como esta. O carro chegou às 9h50. Passei a manhã em pânico, tentando decidir o que mostrar a ele, o que o faria entender que o meu trabalho não era apenas decoração. Finalmente decidi pela minha série mais recente, 5 pinturas que exploravam a dinâmica do poder. O controlo, a linha tênue entre proteção e posse. Olhando para elas agora, perguntei-me se eu estaria inconscientemente a pintá-lo antes mesmo de o conhecer.
O carro levou-me a um endereço no distrito financeiro. Uma torre reluzente de aço e vidro com Marchetti Industries gravado em letras de platina acima da entrada. Claro, ele tinha uma fachada de negócios legítima. Homens como ele sempre tinham. Marco acompanhou-me até um elevador privado que dava acesso direto a um escritório na cobertura que me deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. O espaço era todo em madeira escura e couro, masculino e poderoso, com obras de arte nas paredes que reconheci como peças originais de artistas que tinha estudado na escola. E ali, junto às janelas, com o telefone encostado ao ouvido, estava Damien. Ele falava italiano rapidamente, com uma voz dura e fria que eu nunca tinha ouvido antes. Este era o outro lado dele, aquele que dirigia um império criminoso, aquele que fazia os problemas desaparecerem. Ele reparou em mim e levantou um dedo. Espera. Eu esperei observando o espaço. Havia uma área de estar com cadeiras de couro que provavelmente custavam mais do que o meu rendimento anual. Um bar abastecido com garrafas das quais eu não tinha dinheiro para pagar nem um único copo. E a arte, meu Deus, a arte era composta por peças impressionantes que desafiavam, confrontavam e se recusavam a ser ignoradas. Ele gostava de arte difícil, assim como, aparentemente, gostava de mulheres difíceis. O pensamento fez algo quente se espalhar no meu peito. Meispas, ele disse ao telefone. A sua voz baixou para algo perigoso. Mas se Santoro acha que pode movimentar produtos pelo meu território sem pagar a sua percentagem, ele é mais estúpido do que eu pensava. Deixe claro o que acontece com pessoas que desrespeitam os nossos acordos. Quero os joelhos dele, não a vida. No entanto, ele desligou e se virou para mim, a sua expressão mudando de fúria fria para algo mais caloroso em um instante. Claire, peço desculpa por isso. Fazer alguém pagar a sua dívida. Tentei manter a voz leve, embora o meu coração estivesse a bater forte. Algo assim. Ele aproximou-se de mim, o seu olhar movendo-se para a pasta que eu tinha trazido. São elas? As pinturas? Sim. De repente, senti-me vulnerável, exposta de uma forma que não tinha previsto. Mas talvez isto fosse um erro. Está claramente ocupado. E mostre-me. Não era um pedido. Coloquei as telas nos cavaletes que encontrei à espera no escritório dele, obviamente preparados para esse fim. À medida que revelava cada uma, observava o rosto de Damien para ver a sua reação. A primeira peça era uma mulher acorrentada com correntes douradas. A sua expressão não era de medo, mas de desafio. A segunda mostrava duas figuras envolvidas num abraço que poderia ser de amor ou violência. A linha era deliberadamente difusa. A terceira retratava um trono feito de promessas quebradas, vazio e à espera. A quarta era a minha favorita. Um homem e uma mulher frente a frente num tabuleiro de xadrez, onde as peças eram os seus próprios corações a sangrar sobre os quadrados. A quinta eu quase deixei para trás. Era a mais crua, a mais pessoal, uma mulher à beira de um precipício, asas a desdobrar-se das suas costas, presa no momento antes do voo ou da queda. Damien ficou em silêncio diante de cada pintura, com uma expressão indecifrável. Os minutos passaram. A minha ansiedade crescia a cada segundo de silêncio. Finalmente ele falou. Estas são extraordinárias. Estás apenas a dizer isso porque eu nunca digo nada. Ele moveu-se para ficar diante da última pintura. A mulher com asas. Esta. Fala-me sobre ela. É sobre o momento, antes de fazeres uma escolha que muda tudo. O momento em que ainda podes voltar para a segurança ou saltar para o desconhecido. O que ela escolheu? Ainda não sei. A verdade parecia importante. Pintei-a na semana passada e ainda não sei. Ele virou-se para me olhar, os seus olhos escuros intensos. Acho que sabes. Acho que escolheste o momento em que entraste no carro ontem à noite. A minha respiração parou. Estás a interpretar demais. Estou? Ele aproximou-se, devorando o espaço entre nós com aquela graça predatória. Pintas o que sentes, Claire. O que temes e desejas em igual medida. E isto, ele apontou para a pintura. Esta és tu em pé naquele penhasco, a perguntar-te se eu sou a queda ou o voo. Eu comecei a protestar, mas as palavras morreram quando ele parou a poucos centímetros de mim. Qual sou eu? A sua voz era baixa, íntima. A tua destruição ou a tua libertação? Ainda não sei. Então deixa-me mostrar-te.
A sua mão subiu para acariciar o meu rosto, o polegar a acariciar a minha bochecha com uma gentileza devastadora. Deixa-me provar que posso ser ambos, que posso dar-te tudo o que precisas e tudo o que tens medo de querer. Isto é loucura, sussurrei. Mal nos conhecemos, sei o suficiente. Sei que és brilhante, teimosa e tão corajosa que me deixa sem fôlego. Sei que preferes passar fome a comprometer a tua arte. Sei que olhas para mim como se eu fosse perigoso e não consegues decidir se isso te excita ou te aterroriza. A testa dele quase tocou a minha. Sei que quando te toco, as tuas pupilas dilatam-se, a tua respiração fica presa e inclinas-te para mim, mesmo dizendo a ti mesma que não deves. Ele estava certo. Deus, ele estava certo sobre tudo. O que queres de mim? Perguntei, com a voz quase inaudível. Tudo, sem hesitação. O teu tempo, a tua atenção, a tua confiança. Eventualmente, se eu merecer, o teu corpo e o teu coração. O polegar dele traçou o meu lábio inferior. Quero ser aquele que torna o teu mundo maior, em vez de menor, que te dá a liberdade de criar sem medo, que te protege de tudo, exceto de mim. Isso não parece liberdade. Não, ele concordou. Parece rendição, mas não do tipo que te destrói. O tipo que te torna mais forte porque já não estás a lutar sozinha. Eu devia tê-lo afastado. Devia ter-lhe dito que ele era louco se pensava que palavras bonitas e jantares caros me fariam cair nos seus braços. Em vez disso, dei por mim a perguntar. E se eu disser que sim, se te deixar entrar na minha vida, o que acontece depois? Depois compro todas estas pinturas. Eu te conecto com colecionadores que apreciarão o que você cria. Eu garanto que você nunca mais terá que escolher entre sua arte e sua sobrevivência. Ele fez uma pausa. E em troca, você me dá o que eu quero, que é você na minha vida, na minha cama, no meu mundo, não como posse, mas como parceira, como a única pessoa que me vê claramente e me escolhe mesmo assim. É pedir muito por alguns contatos em galerias. Não estou a oferecer contactos em galerias. A sua voz baixou, ficou mais intensa. Estou a oferecer tudo, Claire. A minha proteção, os meus recursos, a minha devoção, tudo o que tenho e tudo o que sou. Tudo o que peço é que sejas corajosa o suficiente para aceitar. E se eu não conseguir, se não estiver pronto, então espero. Simples, absoluto. Eu cortejo-te adequadamente, provo que sou digno. Mostro-te todos os dias que não sou como os homens que te magoaram antes, que te fizeram acreditar que render-se significava fraqueza. Como sabes que alguém me magoou? Porque vejo isso no teu trabalho. Na maneira como pintas o controlo e o medo e a necessidade desesperada de ser livre. A mão dele deslizou para o meu cabelo, acariciando a minha cabeça com uma ternura surpreendente. Alguém te fez ter medo de querer coisas, de precisar de alguém. E vou passar o tempo que for preciso para te mostrar que desejar-me não te destruirá. És muito confiante. Tenho a certeza. Ele inclinou-se, os seus lábios pairando sobre os meus. Diz sim, Claire. Deixa-me entrar no teu mundo. Deixa-me mostrar-te como é ser amada por alguém que entende que força não é a ausência de vulnerabilidade, mas a coragem de ser vulnerável com a pessoa certa. A proximidade dele estava a tornar impossível pensar. Eu podia sentir a respiração dele nos meus lábios, cheirar aquela colônia inebriante, sentir o calor que irradiava do corpo dele. Todos os meus nervos gritavam para que eu diminuísse a distância, para descobrir qual era o gosto dele, para deixá-lo mostrar-me tudo o que ele tinha prometido. Mas uma pequena voz aterrorizada sussurrou que, uma vez que eu dissesse sim, não haveria volta. Preciso de tempo, consegui dizer. Toma. Ele afastou-se ligeiramente, criando um espaço que eu simultaneamente desejava e lamentava. Mas sabe isto, já decidi, Claire, tu és minha. A única questão é quando vais aceitar isso. A possessão na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, enviou calor a inundar o meu sistema de uma forma que era absolutamente perigosa. Eu deveria ir, eu disse, embora não tivesse feito nenhum movimento em direção à porta. Você deveria, ele concordou, embora sua mão permanecesse no meu cabelo. Mas você não irá porque quer saber o que acontecerá a seguir. O que eu farei, até onde irei para provar que acredito em cada palavra. Ele estava me lendo com muita facilidade, vendo com muita clareza. Era inquietante e emocionante na mesma medida.
Um jantar, ouvi-me dizer, mais uma oportunidade para provar que não és apenas mais um homem rico com complexo de Salvador. O seu sorriso foi lento, vitorioso. Combinado. Amanhã à noite. E Claire, o quê? Veste algo que te faça sentir poderosa, porque vou apresentar-te ao meu mundo. E quero que todos vejam exatamente o que és para mim. E o que é isso? Minha. A palavra pairou entre nós, com a mesma intensidade de promessa e ameaça. E quando finalmente me forcei a sair do escritório dele, as minhas pinturas ainda estavam dispostas como oferendas nos cavaletes. Perguntei-me se tinha acabado de concordar com algo maravilhoso ou terrível. Provavelmente ambos. O vestido chegou ao meu apartamento na tarde seguinte, entregue por uma mulher com um fato impecável que se apresentou como Sofia, assistente de Damien. Ela trazia um saco de roupa e uma caixa menor, ambos marcados com o logótipo de um estilista que eu só tinha visto em revistas de moda. O Sr. Marchetti achou que você gostaria de ter algumas opções para esta noite, disse Sofia, com seu sorriso profissional imperturbável. Ele foi muito específico sobre o estilo. Poderoso, mas não ostentoso. Elegante, mas não delicado. Eu deveria ter recusado. Deveria ter devolvido tudo com uma mensagem dizendo que eu sabia me vestir sozinha. Mas a curiosidade venceu. E quando Sofia saiu, abri o saco de roupa. O vestido era deslumbrante. Seda verde esmeralda profunda, que combinava com o meu cabelo escuro e pele clara. O corte era sofisticado, com gola alta, mas costas abertas que mergulhavam perigosamente. Ele abraçaria as minhas curvas, permitindo ainda movimento, fazendo-me sentir como uma arma envolta em seda que ele escolheu perfeitamente. Eu odiava que ele já me conhecesse tão bem. A caixa menor continha sapatos, saltos delicados em preto com detalhes em esmeralda e um colar simples de ouro branco e diamantes que, de alguma forma, era mais devastador em sua simplicidade do que qualquer coisa ostensiva teria sido. Havia um bilhete com a sua caligrafia, traços fortes e decisivos que combinavam com tudo o mais sobre ele. Terias ficado deslumbrante com qualquer coisa, mas eu queria que te sentisses tão poderosa quanto Esde. Fiquei ali parada no meu pequeno apartamento, rodeada pelas evidências da sua riqueza, poder e atenção devastadora aos detalhes, e sentia algo dentro de mim mudar. Não era mais apenas atração ou curiosidade. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era à beira do precipício, e eu já estava inclinada para a queda. Marco chegou às 19h30. A viagem levou-nos a uma parte da cidade onde eu nunca tinha estado, onde a velha riqueza vivia atrás de portões de ferro e sebes bem cuidadas. Paramos em frente a uma mansão que parecia ter sido transportada de uma propriedade europeia, toda em pedra e vidro, com luzes brilhando calorosamente no crepúsculo que se aproximava. O Sr. Marchetti está a organizar uma pequena reunião esta noite, disse Marco ao abrir a minha porta. Os sócios e as suas esposas, ele quer apresentá-la. O meu estômago apertou-se de nervosismo. Que tipo de sócios? A expressão de Marco permaneceu neutra. Do tipo que respeita o poder e a lealdade acima de tudo. Tradução: criminosos. Eu estava prestes a ser apresentada ao mundo de Damian, o submundo sombrio onde ele reinava. O interior da casa era de tirar o fôlego. Pisos de mármore, lustres de cristal, obras de arte que pertenciam a museus. E pessoas por toda a parte, homens em fatos caros com olhos duros e mulheres bonitas que usavam os seus vestidos de marca como armaduras. Damien encontrou-me assim que entrei, como se estivesse à minha espera. Atravessou a sala com aquela graciosidade predatória, os seus olhos escuros percorrendo-me de uma forma que fez com que sentisse um calor na barriga. Claire, sussurrou ele, pegando na minha mão e levando-a aos lábios. Estás deslumbrante. Escolheste bem. Eu consegui. Eu consegui, hiperconsciente dos olhos que nos observavam. Escolhi o que faria você se sentir invencível. Ele colocou a minha mão debaixo do seu braço, prendendo-me ao seu lado. Venha, há pessoas que quero que conheça. A hora seguinte foi uma confusão de apresentações. Antônio Ricci, que controlava a zona ribeirinha. A sua esposa, Gabriela, cujo sorriso nunca chegava aos olhos. Marco Santoro, o homem que Damien tinha ameaçado ao telefone, agora diferencial e educado. Vincent Delucci, cuja reputação de violência o precedia, mas que beijou a minha mão com cortesia à moda antiga. Todos me trataram com respeito,
mas eu podia ver o cálculo nos seus olhos. Quem era eu? Por que é que o Damian me trouxe aqui? O que é que isso significava? Eles estão a perguntar-se se és temporária ou permanente, murmurou Damen no meu ouvido enquanto nos movíamos pela multidão. Se és apenas mais uma mulher ou algo mais, o que devo dizer-lhes? Nada. Deixa-os a pensar. A sua mão na minha cintura apertou-se possessivamente, mas vou esclarecer isso em breve. O jantar foi servido numa sala de jantar formal com capacidade para 30 pessoas. Damien sentou-me ao seu lado, à cabeceira da mesa, uma posição que não passou despercebida a ninguém. Era o lugar de honra reservado para alguém importante. Eu estava a ser reivindicada publicamente, e todos sabiam disso. Diga-me, Claire, disse Gabriela do outro lado da mesa, a sua voz ecoando em meio à conversa. O que você faz? Sou artista. Que maravilha. Em que meio? Pintura, principalmente óleos. E você já expôs em algum lugar? A pergunta era casual, mas eu percebi o julgamento subjacente. Eu era bem-sucedida o suficiente para estar ali? Ainda não, respondi, recusando-me a ficar envergonhada. Ainda estou construindo meu portfólio. O trabalho de Claire é extraordinário. Damien interrompeu suavemente. Crua, poderosa, intransigente. Exatamente o tipo de arte que definirá a próxima geração. Viste? Antônio perguntou, o interesse aguçando o seu olhar. Ontem, cada peça desafiou-me, fez-me pensar, fez-me sentir. Isso é raro. A mão de Damian encontrou a minha debaixo da mesa, apertando-a suavemente. Comprei a série completa. Virei-me para olhar para ele. O quê? Comprei todas as 5 pinturas. Elas serão exibidas na minha coleção particular. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Eu disse-te que invisto em coisas de valor. Não me disseste que já tinhas decidido. Decidi no momento em que as vi. O seu polegar acariciou os meus nós dos dedos, tal como eu decidi sobre ti. O calor inundou as minhas bochechas. A intimidade da conversa a acontecer na frente de todas essas pessoas deveria ter me deixado envergonhada. Em vez disso, parecia uma armadura, como se Damien estivesse a mostrar a todos exatamente o que eu significava para ele. Depois do jantar, a festa mudou-se para uma biblioteca que parecia pertencer a um castelo. Livros encadernados em couro alinhavam-se nas prateleiras do chão ao teto. Uma lareira crepitava com chamas reais e um bar servia bebidas que provavelmente custavam mais por copo do que eu ganhava em uma semana. Está a causar uma boa impressão, disse uma mulher ao meu lado. Ela era mais velha, talvez com 50 anos, com olhos perspicazes e um porte elegante. Sou Lucia Marchetti, tia do Damen, Claire. Apertei a mão que ela me estendeu. Prazer em conhecê-la. É mesmo? Ela me estudou com uma intensidade inquietante. A maioria das mulheres que conhecem a família ficam apavoradas ou calculistas. Você não parece nenhuma das duas coisas. Eu deveria estar. Isso depende se você está a levar a sério o meu sobrinho ou apenas a aproveitar as vantagens. Sem julgamentos, apenas curiosidade. Ele nunca leva mulheres para casa, Claire. Nos 15 anos desde que o pai dele morreu e ele assumiu os negócios da família, você é a primeira mulher a sentar-se à direita dele no jantar, a primeira a ser apresentada aos sócios, a primeira a ter importância. O meu coração disparou. Mal nos conhecemos. E, no entanto, ele olha para si como se fosse a resposta para uma pergunta que ele vem fazendo a vida inteira. Lucia sorriu com um ar quase triste. Tenha cuidado, querida. Os homens Marchetti amam com uma intensidade que pode consumir. Quando Damien decidir que você é dele, ele não vai desistir, não importa o custo. Antes que eu pudesse responder, Damien apareceu ao meu lado. Zucucia, espero que não estejas a assustar a Claire. Só estou a garantir que ela entenda no que está a se meter. Lucia acariciou o rosto dele afetuosamente. Seja bom com ela, Damien. Ela é diferente. Eu sei. O braço dele deslizou pela minha cintura, puxando-me para o seu lado. É por isso que não vou deixá-la ir. Quando Lucia se afastou, olhei para ele. Disseste que me daria tempo. Estou a dar-te tempo. Tempo para te adaptares, para compreenderes, para aceitares o que já é verdade. A mão dele pousou possessivamente na minha parte inferior das costas. Mas não estou a fingir que sou paciente em relação a isso, Claire. Eu quero-te. E todos aqui agora sabem disso. Isto está a acontecer muito rápido. Sim, sem desculpas. Mas diga-me honestamente, parece errado? Eu queria dizer que sim.
Queria dizer-lhe que isso era loucura e imprudência e estava a lhe acontecer a um ritmo que me aterrorizava. Mas a verdade era que, ali nos seus braços, rodeada pelo seu mundo, sentia algo que não sentia há anos. Segurança. Ser desejada exatamente por quem eu era. Não, admiti baixinho. Não parece errado. Parece inevitável. O seu sorriso foi lento, vitorioso. Ótimo, porque há algo que preciso mostrar-te. Ele levou-me pela casa até uma ala que eu ainda não tinha visto. Subimos uma escada privada até o terceiro andar, onde ele abriu uma porta e acendeu as luzes. Eu suspirei. Era um estúdio enorme e lindo, com janelas voltadas para o norte que captavam a luz natural perfeita. Cavaletes estavam prontos. Materiais estavam alinhados nas prateleiras. Um espaço de trabalho claramente projetado por alguém que entendia o que um artista precisava. Eu preparei isso hoje, disse Damiana atrás de mim. Depois que vi o teu trabalho, depois que entendi o que tu crias, soube que precisavas de um espaço adequado. Isso é teu, Claire. Usa como quiseres. Cria o que precisares criar. Sem expectativas, sem exigências. Apenas um espaço para seres a artista que tu és. Virei-me para encará-lo, com lágrimas nos olhos. Por que estás a fazer isto? Não porque mereças, porque o teu talento não deve ser sufocado pelas circunstâncias. Ele aproximou-se de mim, segurando o meu rosto com as mãos. Porque quero ser a pessoa que torna o teu mundo maior, não menor. Que te dá liberdade em vez de atirar. Isto é demais. Não é nem de longe suficiente. O seu polegar enxugou uma lágrima que havia escapado. Deixa-me dar-te isto, Claire. Deixa-me dar-te tudo. Tudo o que peço é que me deixes entrar, que confies em mim o suficiente para tentar. Olhei para os seus olhos escuros e vi uma honestidade crua ali. Fosse Damian Marchetti o que fosse, criminoso, perigoso, possessivo, ele também era isso. Um homem que via o que eu precisava e me dava sem condições, sem expectativas. Está bem, sussurrei. Está bem, vou tentar. Vou deixar-te entrar. Vou ver no que isto dá. Coloquei as minhas mãos sobre as dele. Mas preciso que sejas honesto comigo sobre tudo. Sobre quem és e o que fazes, sem mais segredos. Algo mudou na sua expressão. Tudo. Tudo o que importa. Tudo o que poderia magoar-me. Ele ficou em silêncio por um longo momento, com o maxilar apertado. Então, ele acenou com a cabeça. Tudo bem, mas não aqui. Não esta noite. Esta noite só quero estar contigo sem a escuridão a se aproximar. Amanhã, então. Amanhã. Ele concordou. Então ele me beijou. Não foi nada como eu esperava. Não foi exigente ou forçado, mas dolorosamente gentil. Os seus lábios se moveram sobre os meus com uma reverência que me roubou o fôlego. As suas mãos acariciavam o meu rosto como se eu fosse algo precioso. Ele me beijou como se eu fosse importante, como se eu valesse a pena ser saboreada. Quando ele finalmente se afastou, nós dois estávamos a respirar com dificuldade. Eu queria fazer isso desde que bateste com a mão no meu carro, ele admitiu. Devias ter começado por aí, em vez de me perseguir. O seu riso era caloroso, genuíno. Vou lembrar-me disso para a próxima vez. Não haverá uma próxima vez. Não vou embora agora. Não, ele concordou, puxando-me para mais perto. Não vais. Agora és minha, Claire, e eu não desisto do que é meu. A possessividade na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, fez-me sentir invencível, porque pela primeira vez na minha vida, eu estava a escolher a queda e Damian Marchetti estaria lá para me apanhar. Na manhã seguinte, acordei na cama de Damian. Nada tinha acontecido além de beijos que me deixaram sem fôlego e com dor, mas ele recusou-se a deixar-me ir embora. Fica, murmurou ele contra os meus lábios. Quero acordar contigo aqui. Então eu fiquei. E agora, na luz da manhã que entrava pelas janelas do chão ao teto, eu observava-o dormir. Ele parecia mais jovem assim, as arestas suavizadas pelo descanso. O cabelo escuro estava despenteado por causa dos meus dedos que o acariciaram durante aqueles beijos intermináveis. O queixo, que ele barbeava 2 vezes por dia, mostrava a sombra da barba por fazer. Ele era lindo, perigoso e meu. Esse pensamento deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia que eu tinha voltado para casa. Os olhos dele abriram-se, focando-se imediatamente em mim. Estás a olhar, tu mereces ser olhada. Um sorriso lento curvou os lábios dele. Cuidado.
Elogios como esse vão subir a minha cabeça. O teu ego não precisa de ajuda. Não, ele concordou, estendendo a mão para mim e puxando-me contra o seu peito. Mas gosto de ouvir isso de ti mesmo assim. Acomodei-me no seu calor, com a cabeça enfiada debaixo do seu queixo. Essa intimidade casual parecia natural de uma forma que nada na minha vida jamais tinha sido. Como se estivéssemos a fazer isso há anos, em vez de dias. Prometeste honestidade hoje. Lembrei-lhe. O seu corpo ficou ligeiramente tenso. Prometi. Então conta-me tudo. O que realmente fazes? Por que as pessoas temem-te? No que estou a me meter por estar contigo? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Achei que ele fosse recusar. Então ele suspirou, apertando-me com os braços. Minha família está envolvida no crime organizado há 4 gerações. Começou com meu bisavô, que veio da Sicília sem nada e construiu um império através da proteção, do jogo e do contrabando. Cada geração expandiu, legitimou algumas operações, mantendo outras nas sombras. O que controlas agora? Os portos, metade da construção na cidade. Vários casinos e discotecas, serviços de proteção para empresas que querem operar sem interferência de outras famílias. Ele fez uma pausa. E algumas coisas que não te vou contar, porque saber tornaria-te cúmplice. Drogas. Não me meto com narcóticos. Muitos danos colaterais, mas lido com armas, informações, influência. A sua voz era natural, como se estivesse a discutir um negócio normal. Garanto que certos políticos sejam eleitos. Faço os problemas desaparecerem para pessoas que podem pagar pelos meus serviços. Mantenho a paz entre as famílias através de todos os meios necessários. Violência quando necessário. Sim, eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter me afastado dele imediatamente. Mas deitada nos seus braços, descobri que não conseguia sentir indignação. Talvez porque eu cresci vendo pessoas com poder legítimo abusarem ilegalmente dele. Pelo menos Damian era honesto sobre o que ele era. Você já matou alguém? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Sim. A resposta simples me causou um arrepio. Por quê? Porque eles ameaçaram o que era meu. Porque eles quebraram acordos que impedem esta cidade de entrar em guerra. Porque às vezes a violência é a única linguagem que certas pessoas entendem. A mão dele acariciou as minhas costas. Isso te assusta? Devia, mas não assusta. Não sei. Afastei-me para olhar para ele. Eu deveria estar a fugir de ti agora. Deveria estar aterrorizada com o que és capaz de fazer. Mas tudo o que consigo pensar é que tens sido nada além de gentil comigo. Que me deste mais liberdade em 3 dias do que tive em 3 anos. Que me olhas como se eu fosse preciosa. Tu és preciosa. Para mim, tu és tudo. Tu mal me conheces. Eu sei o suficiente. A mão dele segurou o meu rosto. Eu sei que és corajosa o suficiente para me desafiar. Forte o suficiente para ver quem eu sou e não recuar. Talentosa o suficiente para merecer todas as oportunidades que eu posso te dar. Isso é o suficiente para eu saber que te quero na minha vida para sempre. Para sempre é uma palavra forte. Sou um homem que gosta de compromissos sérios. O seu polegar traçou o meu queixo. Não faço coisas casuais, Claire. Não faço coisas temporárias. Quando quero algo, reivindico-o completamente. E quero-te completamente. E se eu não puder dar-te isso? E se eu precisar de tempo para descobrir se consigo viver com o que fazes? Então dou-te tempo, mas não te deixo ir. Os seus olhos eram intensos, inabaláveis. Agora és minha. Isso não muda, quer precises de uma semana ou de um ano para aceitar. Eu espero. Vou provar o meu valor. Vou mostrar-te todos os dias que vale o risco. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele vibrou insistentemente na mesinha de cabeceira. Ele olhou para ele com uma expressão sombria. O que é? Um problema no porto. Preciso de tratar disso. Ele beijou-me brevemente, profundamente. Fica aqui, usa o estúdio, explora a casa, relaxa. Voltarei à tarde. Tenho coisas no meu apartamento. Mandarei alguém arrumar tudo o que precisares e trazer para cá. Damian, não vais voltar para lá, Claire. Não quando posso manter-te segura aqui. A sua voz ficou dura. Aquele apartamento não é seguro. O prédio não tem porta, meu. As fechaduras são uma porcaria e tu estás no 4º andar, com uma escada de incêndio que qualquer pessoa pode subir. Não vou deixar-te vulnerável. Eu moro lá há 2 anos. Isso foi antes de tu seres minha.
Antes de as pessoas poderem ver-te como uma forma de chegar até mim, ele já estava a pegar nas roupas. Não estou a pedir, Claire. Vais ficar aqui, onde posso proteger-te. A arrogância deveria ter me enfurecido. Em vez disso, senti aquele calor familiar a espalhar-se pelo meu peito. Ele era controlador, sim, mas isso vinha de uma preocupação genuína, não da necessidade de me diminuir. Tudo bem, concordei, mas preciso dos meus materiais de pintura, das minhas roupas e da minha lista. Vou mandar trazer tudo. Ele já estava vestido, parecendo em todos os detalhes o homem perigoso em quem eu escolhi confiar. Ele se inclinou e me beijou mais uma vez. Esteja aqui quando eu voltar. Para onde mais eu iria? Para lugar nenhum. O seu sorriso era possessivo, porque você é minha. Depois que ele saiu, explorei a mansão adequadamente. Era enorme. Sala após sala de luxo discreto. Mas era o estúdio que ele preparou para mim que me atraía de volta. Passei horas lá, rodeada de materiais que eu só sonhava em ter, olhando para telas em branco e tentando processar tudo o que tinha acontecido nos últimos 3 dias. 3 dias. Era tudo o que tinha passado desde que Damen Machete quase me atropelou e virou o meu mundo de cabeça para baixo. Eu deveria estar apavorada. Deveria estar a fugir. Em vez disso, dei por mim a pegar num pincel e a começar a pintar. A imagem que surgiu era a dele. Olhos escuros intensos de desejo e possessão, maxilares fortes com determinação. Mas à sua volta pintei sombras e luz entrelaçadas, representando tudo o que ele era: perigoso e protetor, criminoso e carinhoso, possessivo e libertador. Uma contradição que de alguma forma fazia todo o sentido. Estava tão perdida no trabalho que não o ouvi voltar. Não percebi que ele estava lá até sentir a sua presença atrás de mim. Perto o suficiente para sentir o seu calor, mas sem me tocar. É assim que me vê? A sua voz era áspera. Larguei o pincel, subitamente nervosa. Sim, luz e sombra. Disse que era um homem e um monstro. Estou a pintar ambos. Ele moveu-se então, envolvendo-me com os braços por trás, com o queixo apoiado no meu ombro enquanto estudava a pintura. Vê-me claramente, não vê? Tudo o que sou, bom e mal. Isso é um problema? Não. Os seus braços apertaram-se. É tudo. A maioria das pessoas vê o que quer ver ou o que teme. Tu vês a verdade. E que verdade é essa? Que sou perigoso, mas não para ti. Que sou capaz de violência, mas uso-a para proteger, não para destruir sem motivo. Que quero possuir-te, mas apenas porque a alternativa de existir sem ti é insuportável. Virei-me nos seus braços, olhando para ele. Estás a ir muito rápido para alguém que diz estar a dar-me tempo. Estou a ser honesto. Há uma diferença. A sua mão deslizou para o meu cabelo. Eu poderia mentir, fingir ser paciente, esconder o quanto te quero, mas isso seria desonesto. E tu pediste honestidade. Isto é honestidade. Isto sou eu a dizer-te que penso em ti constantemente, que quero acordar contigo todas as manhãs e adormecer contigo todas as noites, que quero mostrar-te ao meu mundo e mantê-la escondida só para mim, em igual medida. Que quero tudo, Claire, e estou farto de fingir o contrário. E se eu não estiver pronta para tudo, então aceito o que podes dar e espero pelo resto. A testa dele pressionou a minha. Mas não vou deixar-te ir. Não estou a fingir que isto é casual. Estou a reivindicar-te abertamente, publicamente, completamente. E se isso te assusta, ótimo. Fica com medo, fica insegura, mas não fujas. Confia em mim o suficiente para ficar. Por quê? A pergunta partiu-me. Por que eu? Tu poderias ter qualquer pessoa, alguém do teu mundo que o compreenda, que esteja preparado para ele. Não quero ninguém para o meu mundo. Quero-te a ti. A mulher que olhou para mim com fogo em vez de medo, que me desafiou em vez de bajular, que vê exatamente quem eu sou e é corajosa o suficiente para ficar assim mesmo. As suas mãos emolduraram o meu rosto. Tu és real, Claire. Num mundo de artifícios e cálculos, és genuína. E eu esperei toda a minha vida por algo real. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Não sei como fazer isto. Como estar com alguém como tu. Então aprende comigo. Deixa-me ensinar-te o meu mundo enquanto tu me ensinas o teu. Vamos descobrir isto juntos. Ele beijou-me suavemente. Não estou a pedir perfeição. Peço confiança, tempo, uma oportunidade para provar que posso ser o que precisas.
E do que preciso? Alguém que te faça sentir segura o suficiente para ser perigosa. Alguém que veja o teu fogo e atice as chamas em vez de tentar extingui-las. Alguém que te queira exatamente como és, com todas as tuas arestas. O seu polegar enxugou uma lágrima. Alguém que te ame. A minha respiração parou. Amor. Nós nos conhecemos há 3 dias. O amor não funciona com horários, Claire. Ele simplesmente existe. Os olhos dele fixaram os meus, escuros, intensos e absolutamente certos. Eu amo-te. Eu te amei desde o momento em que bateste com a mão no meu carro e exigiste um pedido de desculpas. Eu te amei ainda mais quando me desafiaste no jantar. Eu te amei completamente quando vi as tuas pinturas e compreendi a tua alma. Isso não é paixão ou obsessão. É o reconhecimento de encontrar a pessoa que preenche os espaços vazios que não sabias que existiam. Isso não é possível. Diz-me que também não sentes isso. A voz dele baixou para um sussurro. Diz-me que não ficas acordada a pensar em mim. Que o teu coração não acelera quando estou perto. Que não sentes essa atração entre nós como a gravidade, inevitável e inescapável. Diz-me e eu vou afastar-me. Vou dar-te espaço. Mas não consegues, pois não? Porque também sentes isso. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo sobre tudo. Estou aterrorizada, admiti. Ótimo. Fica aterrorizada. Eu também estou. A sua confissão surpreendeu-me. Estou aterrorizado com o que me fazes sentir. Com o quanto te desejo. Com o que faço para te manter segura. Da facilidade com que poderias destruir-me se quisesses. Ele puxou-me para mais perto. Mas estou a escolher ser corajosa. Arriscar. Dizer a verdade assustadora em voz alta. Amo-te, Claire. Completamente. Irrevogavelmente. Para sempre. Damien, não precisas de dizer o mesmo. Não até acreditares nisso. Não até teres a certeza. Ele beijou-me novamente. Mais profundamente desta vez. Com mais urgência. Só não me deixes. Fica comigo. Deixa-me mostrar-te todos os dias o que significa ser amada por alguém que destruiria o mundo antes de deixar que alguém te magoasse. E enquanto ele me carregava do estúdio para o quarto dele, enquanto me deitava em lençóis de seda e adorava o meu corpo com uma reverência que me roubava o fôlego, enquanto murmurava palavras carinhosas em italiano contra a minha pele e me fazia desmoronar nos seus braços, percebi algo assustador e maravilhoso. Eu já estava a apaixonar-me por ele também. 3 semanas depois, eu estava numa galeria em Chelsea, observando colecionadores ricos examinarem as minhas pinturas. A inauguração tinha sido ideia de Damien, organizada através de conexões que eu não questionei. Cada peça tinha um preço que me deixava tonta, e já havia pontos vermelhos ao lado de 3 delas, vendidas. Parabéns, disse uma mulher ao meu lado. Ela era elegante, provavelmente na casa dos 50 anos, com o ar de alguém que colecionava arte. A sério, o seu trabalho é extraordinário. A forma como capta as dinâmicas de poder é visceral. Obrigada. É autobiográfico, especialmente a pintura da mulher com asas. Parece profundamente pessoal. Olhei para a obra em questão. A mulher à beira do precipício, presa entre cair e voar. Eu a tinha pintado antes de conhecer o Damien, mas olhando para ela agora, compreendia-a de forma diferente. Era quando a criei. Mas a resposta mudou. Ela saltou. Ela voou. Sorri. Afinal, são a mesma coisa quando se é corajoso o suficiente. A mulher sorriu de volta e passou para examinar a próxima obra. Senti a presença de Damien antes que o seu braço deslizasse pela minha cintura. És um sucesso, murmurou ele no meu ouvido. Tal como eu sabia que serias. Porque tu organizaste tudo. Porque és talentosa. Eu apenas forneci a plataforma. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Estás feliz? Olhei à minha volta na galeria. Para as minhas pinturas nessas paredes brancas imaculadas, para as pessoas realmente prestando atenção ao meu trabalho, discutindo, valorizando, para os pontos vermelhos multiplicando-se, para a vida que eu estava construindo no mundo de Damien. Sim, admiti. Estou feliz, aterrorizada e insegura e ainda a tentar perceber as coisas, mas feliz. Ótimo. O seu abraço apertou-se possessivamente. Porque tenho algo que preciso de te perguntar. O quê? Ele afastou-se ligeiramente, os seus olhos escuros sérios.
Vem morar comigo oficialmente. Chama-te. Não apenas ficar na minha casa, mas torná-la o nosso lar. O teu estúdio, o teu espaço, a tua vida completamente entrelaçada com a minha. O meu coração deu um salto. Damian, eu sei que é rápido. Eu sei que precisas de tempo, mas também sei que quero acordar contigo todas as manhãs. Que quero as tuas pinturas nas minhas paredes e o teu caos na minha vida organizada. Que quero tudo, Claire. E cansei de fingir que sou paciente em relação a isso. Devias dar-me tempo para me adaptar. Eu dei-te 3 semanas. Nesse tempo, pintaste 12 novas peças. Tiveste uma inauguração de galeria, conheceste todas as pessoas importantes da minha vida e deixaste-me fazer amor contigo mais vezes do que consigo contar. O seu polegar traçou o meu queixo. Quanto mais tempo precisas para saber que isto é real? Não é uma questão de tempo. Eu me esforcei para encontrar as palavras. Trata-se de ter certeza, de saber que posso conviver com o que fazes, com o perigo, com a consciência constante de que não és apenas um homem, mas um rei num mundo que mal compreendo. E já decidiste? Consegues conviver com isso? Pensei nas últimas 3 semanas, em aprender sobre o mundo de Damian por dentro, em conhecer os seus associados, compreender os códigos pelos quais viviam, ver como ele mantinha a paz através de uma combinação de respeito e medo. Em vê-lo ser implacável com os inimigos e terno comigo, em sentir-me mais segura como um criminoso do que jamais me senti com qualquer pessoa dentro da lei. Sim, disse finalmente. Posso viver com isso porque te amo. As palavras pairaram entre nós, carregadas de todo o seu significado. Os seus olhos escureceram. Algo feroz e possessivo passou pelo seu rosto. Repete isso. Eu amo-te mais forte desta vez, com mais certeza. Eu amo-te apesar de todas as razões para não o fazer. Eu amo que sejas perigoso para todos, menos para mim. Eu amo que vejas o meu fogo e atizes as chamas. Eu amo que me reivindique abertamente e me proteja ferozmente. Eu amo-te, Damian Marchetti, completamente. Ele beijou-me então, ali mesmo na galeria, com uma dúzia de pessoas a assistir. Beijou-me como se eu fosse oxigênio e ele estivesse a afogar-se. Beijou-me com uma paixão que me deixou sem fôlego e agarrada a ele. Quando ele finalmente se afastou, estávamos ambos a respirar com dificuldade. Casa comigo. Eu pestanejei. O quê? Casa comigo. Sê minha esposa oficialmente, legalmente, em todos os sentidos que importam. Deixa-me reivindicar-te perante Deus e o mundo. As suas mãos emolduraram o meu rosto. Eu sei que é rápido. Eu sei que é loucura, mas não me importo. Eu quero-te para sempre, Claire. Quero que uses o meu anel e leves o meu nome e saibas que és minha para sempre. Damian, não respondas agora. Pensa nisso. Leva o tempo que precisares. Ele deu-me um beijo na testa. Mas sabe que não estou a pedir isto levianamente. Quando digo para sempre, é porque é isso mesmo que quero dizer. Quando digo minha, é porque é isso mesmo que quero dizer. Estou a oferecer-te tudo o que sou e tudo o que tenho. A única questão é se és corajosa o suficiente para aceitar. Olhei nos seus olhos e vi uma honestidade crua ali. Este não era um homem a brincar ou a manipular-me. Este era Damian Marchetti, poderoso, perigoso e totalmente seguro, a oferecer-me o seu coração. Pergunta-me novamente amanhã, eu disse, quando eu tiver tempo para processar. É justo. Ele me abraçou enquanto atravessávamos a galeria. Mas a minha resposta será a mesma sempre que adiar. Sim, para sempre. Minha. Na manhã seguinte, acordei nos braços de Damian, com a luz da manhã a entrar pelas janelas com vista para a cidade que ele controlava. Ele já estava acordado, a observar-me com aquela intensidade que ainda fazia o meu coração acelerar. Pensei na sua proposta, disse sem preâmbulos. E pergunte-me novamente. Os olhos dele procuraram os meus. Tenha certeza? Pergunte-me. Ele se moveu, puxando-me para cima dele, de modo que ficamos cara a cara. Claire, você quer casar comigo? Você quer ser minha esposa, minha parceira, minha rainha? Você vai me deixar amar você pelo resto de nossas vidas e provavelmente por mais tempo, porque não acho que a morte será suficiente para me impedir. Eu sorri, com lágrimas nos olhos. Sim, 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 eu vou casar com você. Eu serei sua esposa. Vou deixar-te amar-me. Beijei-o suavemente.
e vou amar-te com a mesma intensidade. Os seus braços apertaram-me contra ele, o seu rosto enterrado no meu pescoço. Senti-o tremer ligeiramente e percebi que este homem poderoso, que comandava um império, estava comovido com a minha aceitação. Minha, ele sussurrou contra a minha pele. Tua, concordei. Assim como tu és sempre meu. Ele afastou-se com os olhos brilhantes. Tenho uma coisa para ti. Ele estendeu a mão para a mesinha de cabeceira e tirou uma caixa de veludo. Dentro havia um anel que me tirou o fôlego. Uma esmeralda rodeada por diamantes, a pedra do mesmo verde profundo do vestido que ele tinha escolhido para mim. Era da minha avó, disse ele enquanto o deslizava no meu dedo. Ela disse-me uma vez para só o dar a uma mulher que me desafiasse, que me tornasse melhor em vez de mais fraco, que visse o homem por baixo do monstro e amasse ambos. Os seus olhos fixaram os meus. Essa és tu, Claire. És tudo o que ela esperava que eu encontrasse. Olhei para o anel, depois voltei a olhar para ele. Amo-te, também te amo. Mais do que eu pensava ser possível. Ele puxou-me para um beijo. Agora és minha, Claire. Para sempre. Para sempre. Eu concordei. E enquanto ele fazia amor comigo sob o sol da manhã, pintando-nos a ambos de ouro, enquanto ele murmurava promessas contra a minha pele e me fazia desmoronar nos seus braços, eu compreendi algo profundo. Eu tinha cruzado o seu caminho por acaso, tinha desafiado-o sem pensar, tinha deixado que ele me perseguisse sem querer ser apanhada. Mas em algum momento, a perseguição tinha se tornado uma dança. O perigo tinha se tornado segurança. A posse tinha se tornado parceria. Damian Marchetti reivindicou-me como sua. Sim, mas eu reivindiquei-o de volta. E nessa reivindicação mútua, encontramos algo raro e precioso. Amor que não te diminuía, mas te tornava maior. Segurança que vinha de ser vista completamente. Liberdade que vinha de se render a alguém que protegeria essa liberdade ferozmente. O que estás a pensar? Damian perguntou, traçando padrões no meu ombro nu. Que quase fui atropelada por um carro há 3 semanas e acabei encontrando tudo o que não sabia que precisava. O melhor acidente das nossas vidas. O seu sorriso foi lento, satisfeito, embora eu continue achando que você entrou no meu caminho de propósito. Não entrei. Subconscientemente, então a sua alma reconheceu a minha antes que a sua mente percebesse. Isso é ridículo. E, no entanto, aqui estamos nós. Ele me puxou para mais perto, comprometido, apaixonado, planejando um futuro. Diga-me que isso não é destino. Eu não consegui, porque ao olhar para ele, esse homem perigoso e lindo que virou o meu mundo de cabeça para baixo, acreditei no destino pela primeira vez na vida. Eu amo, te disse novamente, porque não conseguia dizer isso o suficiente. Eu também te amo. Ele me beijou suavemente. Minha ousada, corajosa e linda Claire. Minha para sempre. Tua para sempre. Concordei e disse isso com toda a minha força.